Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para trazer aí a atualização de um método que eu apresentei no ano passado. Eu fiz esse método novamente aí por um ano não, por uma temporada inteira aí de La Liga. E estou fazendo esse vídeo aqui para trazer um feedback, né? Para onde foi o método, funcionou, não funcionou. Isso é interessante fazer porque às vezes a pessoa viu o primeiro vídeo, depois vem ver os outros vídeos do canal, não acha uma atualização, não sabe o que que se fez do método, né? No método de over eu fiz uma atualização também depois de um ano e agora eu vou fazer a atualização desse Lei 0 a 1 aqui. Então tem coisa aí interessante para a gente observar desse método e eu vou discutir elas agora. Antes da gente começar o vídeo, lembrar que a Exchange do Layback é parceira aqui do canal, tá? Vai ter um link aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para você abrir conta na Exchange do Layback com o meu link. A Exchange do Layback, além de ser uma exchange padrão, né, convencional para se trabalhar e fazer qualquer tipo de aposta, ela tem também os 100 bots, o plano de 100 bots do Layback Bot de forma gratuita. Se você abrir Basta você aqui abrir a sua conta na Exchange do Layback, depois criar a sua conta no Layback Bot e optar pelo plano de 100 bots gratuitos. Abrindo a conta aqui pelo link, você vai ajudar o canal, viu? Obrigado a todos que já abriram conta aí através do link do canal. Muito obrigado, valeu mesmo. Então esse aqui foi o vídeo que eu fiz lá no ano passado sobre esse método, né, sobre o funcionamento, as minhas ideias sobre ele e a maneira como eu trabalhava, né? E aqui eu já trazia resultados de um ano de teste quando eu fiz esse vídeo. É um vídeo bem assistido aqui no canal, né? Tem 75 likes, deve ter 1.100 visualizações, já é uma coisa assim bem acima da média aqui do canal, né? Dos vídeos, da maioria dos vídeos do canal, porque isso aqui é uma coisa que as pessoas têm falado muito mesmo ultimamente, né? Tem se falado muito sobre o mercado de correct score, né? E isso é bom porque eu tenho começado a gostar e a testar bastante coisa nesse mercado. E é bom que as pessoas comecem a se interessar para começar então a movimentar esse mercado, né? Então, se você tiver dúvidas sobre como o método funciona, né, sobre as propriedades dele, você vai ter que recorrer a esse vídeo aqui. Nesse aqui eu só vou trazer uma atualização, né, dos resultados que eu tive e de como a coisa funcionou nessa temporada, né? Então, passando aqui para a minha planilha, que é a planilha que dá La Liga 23-24, né, temporada 2023-2024, eu fiz o método aqui, né, novamente com R$ 300 de stake, e eu não tive um resultado tão bom quanto o resultado do ano passado. Né? Na verdade, um resultado bem abaixo do ano passado. Né? Apenas 168% da stake, né? 1,6 stake de lucro. E esse resultado ruim ele veio principalmente, fundamentalmente, no final aí da temporada. A partir ali do mês de março, ele começou a desandar. Passando aqui então para a planilha de validação, eu acabei a temporada anterior aqui, né, com acumulado de R$ 1.461, muito mais, né, muito mais do que eu ganhei esse ano, né, fica bem claro isso. E no acumulado total fui para 1.968, mas eu cheguei a ter, né, acumulado aqui antes dessa perda uma máxima aqui de 2.576, que era uma média menor também do que o ano passado, mas muito melhor do que eu fiquei no final, né? A gente vê aqui que teve uma sequência e eu peguei um drawdown aqui de 2 stakes, né? Que é um drawdown realmente possível aqui nesse método. Outra coisa interessante é que no ano passado ocorreu um total de 107 entradas e esse ano foram aí, né, 81? Não, peraí. Né, de 109 até 89, 80 entradas, né? Foram 80 entradas apenas esse ano, 20% menos do número de entradas. E eu vou falar isso aí depois no final, né? Dessa diferença, do que eu estou observando nessa diferença. Então, né, um gráfico bem legal, né? Porra, não tem nem se fala, né? E uma win rate aí de 95% nesse método, considerando que a média, a odd média que eu pego nesse método aqui
é por volta de 12, entre 11 e 12, uma win rate de 95% é extremamente interessante, né? Eu estou mais ou menos aí 3% acima da win rate necessária para esse método ser lucrativo. Então, realmente é muito interessante, né, o resultado que eu tive, mesmo que esse ano não tenha sido um resultado legal, mas o que eu acho é que esse ano ele já está demonstrando fragilidades do método ou não, né? Ou ele já está demonstrando uma tendência da liga na qual eu trabalho, que é a La Liga, que está, digamos assim, se modificando, né? Alguma coisa na La Liga está mudando e está me trazendo esse resultado ruim, e eu vou discutir ali um pouco mais no fim, né? Na hora que eu vou assim discutir o resultado desse experimento e dessa validação. Então, olhando mês a mês os resultados que eu tive aqui e o número de entradas, então, agosto eu consegui encontrar uma entrada só, lembrando que eu começo a trabalhar esse método mesmo a partir da rodada 11, né, quando eu começo já a ter mais oportunidades, porque eu tenho mais dados para trabalhar, né, para fazer os cenários dos jogos, e agosto, né, e setembro, eu supostamente deveria ter ido mais devagar, né? Mas até fiz aqui em setembro um bom número de entradas, porque eu fiz 7 entradas. Em agosto aqui deve ter sido alguma entrada ou no Atlético de Madrid ou no Girona, que são os times que geralmente o mercado começa ali desconfiando um pouco deles, né? Setembro 7 entradas, outubro 4 só, 8, 10, né? Aqui acaba o ano aqui, eu já estou com resultado bom, né? Você vê que eu tenho aqui geralmente aí um terço da stake, entre um terço da stake e 2 terços de lucro. Em dezembro tive lá o primeiro resultado ruim, né? Então tive lá um head no mês e mesmo assim com um head, né, e 10 entradas só, eu ainda terminei com menos R$ 24, né, que mostra aí essa odd média, né, sempre ele girando por volta de 11, né, 10,5 por aí, que foi aí no mês de dezembro. Em janeiro eu tive aí o melhor resultado de todos, né, conforme a estatística começa a crescer, né, a estatística que eu uso para trabalhar é a estatística cumulativa da temporada apenas. Então, né, dezembro, janeiro, fevereiro já são aí 10, 14, 15 entradas, né? Em janeiro eu tenho o melhor resultado, tenho mais de uma stake de green de resultado. Mas quando chega março, abril aí, e maio, né, que foi a última entrada, foi uma entrada só em maio e red, né, full red aí, já começou a dar uma desandada, né? Você vê que aqui em março eu tenho uma odd média também de trabalho mais ou menos aí por volta de 10, né? Eu faço 11 entradas, termino com menos 31. Abril eu faço 10 entradas, termino com menos 35. Então você vê que ele está março e abril a proporção red green aí foi bastante justa, né? Foi bastante próxima da odd justa, né? E eu acabei nesse red aí de 10% da stake mais ou menos nesses 2 meses. E em maio aí que foi assim, que é o azar mesmo, né? Você achar no mês de maio uma oportunidade só para aplicar o método. E ainda ser head, aí já é uma coisa da contingência da vida mesmo, né? Então, quais foram as coisas que eu comecei a pensar a partir daí, né? Agora eu tenho que ter uma resposta para isso, né? Quer dizer que o método na temporada 2024, 2025 vai ser pior ou vai ter o mesmo resultado ruim? Não sei, não dá para saber, né? Mas uma coisa que eu tenho que abrir os olhos aí, né, que algumas pessoas falam, Lissandro, que tem lá um grupo, né, no qual ele compartilha entradas no CS, ele fala dessa importância de fechar, né, com 0-0 ou 0-1. Eu estava vendo uma entrevista no canal do Clubão com o dono da Get Up Trading, e ele falando também da importância de fechar, e eu, por um lado, eu mostro que dá para ganhar dinheiro sem fechar, né? Tá bem claro isso, né? Que eu mostro que dá para ganhar sem fechar a entrada, que essa ideia de que a conta não fecha caso você leve a entrada até o final
ela só depende do método com o qual você está trabalhando. Eu, como trabalho com uma perspectiva de jogo completamente diferente, e como eu trabalho com um conhecimento sobre a liga e os times, eu consigo ter o resultado mesmo levando a entrada até o final, né? Mas e se eu fizesse, né? Se eu encerrasse a entrada, então, no 0-0 ou no 0-1? Será que esse meu resultado seria melhor? Será que esse meu resultado não seria legal? Né? Eu sei, por exemplo, de vários jogos, né, de alguns jogos que eu fiz e tive aquele resultado ali meu, que estavam ali 0-0 por volta dos 70 minutos, depois um gol saiu, né, pro favorito. Isso é muito padrão na La Liga, acontece muito, né? Alguns jogos que estavam 0-1 e aconteceu o empate ou mais um gol, tornando o jogo então 1-0-2, né? Eu lembro com muita clareza desses jogos, né? E sei que eles fariam uma grande diferença no resultado final depois, mas a gente precisa abrir sempre a cabeça para o que outras pessoas estão trabalhando. É por isso que eu vejo o vídeo de qualquer pessoa que está falando que seja o que for, né? Para ver qual que é a experiência dessa pessoa e o que, que ela pode trazer e o que ela pode agregar. E eu acho que pode ser um momento de começar a observar, então, né, essa possibilidade de fechar a entrada no 0-0 ou no 0-1. Não, né, não no sentido de começar radicalmente a mudar o método, mas fazer um teste, né, para ver qual seria o meu resultado nesse 0-0 ou nesse 0-1. E aí o que, que eu tenho que. Essa é a primeira opção, né? Fechar no 0-0, 0-1, né? E outra questão aqui, né? Seria de aceitar a tendência do mercado e trabalhar até a odd 20. O que está acontecendo? Eu falei ali no início, né? De um número de entradas menor que aconteceu agora nessa La Liga 23-24. O que está acontecendo? A média de gols da La Liga ela está aumentando muito, né? Aumentando muito assim, né? Se você tem uma média de 1 e essa média passa para 1,3, já é um aumento muito grande, né? É um aumento de 30%. Então na La Liga você teve um aumento muito grande da média de gols nos últimos tempos. Você tinha 3 times que tinham a média de gols alta, né? Você tinha Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, que tinham essa expectativa de over 2,5 sempre presente, né? Aliás, 4 times, né? Contando também com o Vila Real, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Esses times eles levavam sempre a expectativa de gols da La Liga para um patamar mais alto, mas aí veio o Girona, né, que chegou aí na La Liga há 2 anos, né, e apareceu um quinto time para aumentar essa tendência de gols muito grande. O que, que isso faz? Isso tira da gente toda a rodada pelo menos um jogo no qual eu trabalharia e teria uma odd na faixa que eu trabalho ali, que é, né, mais ou menos de 8 até 15. E agora sempre aparece pelo menos um jogo para se trabalhar com essa odd até 20, mas o mercado em geral, né, como existe uma perspectiva de olhar não só para um jogo individual, mas também para a liga, o mercado já começa a entender que a La Liga agora é uma liga com mais gols e ele começa a pegar determinados jogos que teriam no passado uma odd por volta de 15, entre 13 e 15, ele começa a botar com uma odd 16, 17. Por exemplo, vai jogar Betis e Almeria. Não, Almeria não, que estava muito mal esse ano, né? Vai jogar Betis, por exemplo, e Osasuna, por exemplo. No passado, né, essa odd ficaria do 0-1 ficaria ali entre 14, né, e 13, entre 14 e 15 seria, né, o Betis como favorito. Mas hoje o mercado já tem tendido a colocar essa odd ali na casa de 16, 17, né? Então eu me pergunto, né, será que eu deveria aceitar essa tendência do mercado e começar a trabalhar com essa odd até 20? Só de cabeça assim eu penso que eu deveria que eu teria feito umas 15 entradas a mais nessa temporada. Não sei se elas resultariam em green ou em red, mas eu teria feito, né? Teria feito mais entradas, um número maior de entradas, né? Ou será que eu deveria também, né, limitar essa entrada que eu faço até a odd 10?
os jogos parelhos na La Liga, eles ainda têm essa característica, né, de ter a odd do 0-1 abaixo de 10. E já posso dizer para vocês, esses jogos com odd abaixo de 10 são os jogos que pagam mais, são os jogos que pagam muito, muito mesmo, tá? Eles pagam sempre de 10% a mais, e é muito comum mesmo na La Liga, esses jogos ultra parelhos terminarem 1-1. É o placar padrão, tá, da La Liga para esse tipo de jogo, e eu acho que ele conflita bastante com a ideia de fechar ali, né, por volta dos 75 minutos, não sei, né, e aceitar o head, né. Então, né, são perguntas que eu tenho me feito, né, perguntas que ficaram depois de trabalhar com o método por mais uma temporada, né. E aí eu tenho planos então para 2024, né, para a temporada 24-25. O primeiro plano, né, vai ser dividir as faixas de odd que eu vou trabalhar, né, entre menor de 10 e maior que 10 em dois métodos diferentes. Então eu vou começar a trabalhar com um lay 0-1 em jogos parelhos, né, e um lay 0-1 em jogos com um favorito claro. E aí, né, nesses jogos com favorito claro, eu pretendo então estender essa faixa de odd até 20. Eu vou flexibilizar essa regra. Claro que eu não vou sair entrando em todos os jogos, né? Vou continuar usando os critérios que eu tinha, mas esses critérios de jogo, né, de pré-live, que eu aceitava uma odd até 15, agora eu vou aceitar essa odd então até 20. Então vai ser dois métodos diferentes, né? Para esse com as faixas de odd abaixo de 10 não muda praticamente nada, e nos outros muda então essa faixa, né, que agora vai até 20. E aí, para ambos os métodos, né, para as duas ideias, para os dois métodos separados de forma diferente, eu vou testar, né, essa opção então de fechar. Eu vou começar a fazer esse teste, mas eu vou fechar aí por volta dos 80 minutos. Por que, que eu vou fechar só nos 80 minutos? Opinião minha sobre como as coisas funcionam, né? Porque eu já tenho observado essa liga há muito tempo e eu vejo, né, que é por volta dos 80 minutos que esse mercado, né, essa entrada, esse placar do lay 0-1 tira ali um head de 50% até 65% se o jogo estiver então 0-1. Então são essas aí as coisas que eu pretendo fazer, né? Eu vou, nessa opção de fechar, né? Eu vou dividir a stake dele agora, né? Eu vou ter meia stake para ficar até o final e vou ter meia stake para trabalhar então fechando. Então praticamente eu vou usar quatro métodos, né, diferentes. Vou desmembrar o método aí do laser 1 em quatro métodos diferentes, né? Um com faixa de odd menor que 10, outro com a faixa de odd maior que 10, e cada um dos dois vai ter então uma opção de meia stake aí de encerrar a entrada lá por volta dos 80 minutos, se o jogo estiver 0-0 ou se o jogo estiver então 0-1. Então é isso aí, essas foram as coisas que eu observei nesse ano e fiz o método. Achei que foi confortável de trabalhar, não achei que foi muito difícil. Foi um pouco chato, né? Ter uma lucratividade muito menor do que a que eu tive no ano passado e principalmente ter essa sequência de perda no final. Mas é assim que a coisa funciona, né? Pode ser que no ano que vem seja um lucro muito maior do que foi na primeira temporada, menor ainda. O que importa é um método extremamente fácil de se trabalhar, ele não me atrapalha em nada. Eu boto a stake lá, depois esqueço o que está acontecendo, só no final do jogo que eu preciso me preocupar com isso, de colocar red ou green, né? E eu acho que também trabalhar com fechamento não vai ser uma coisa que vai atrapalhar muito outros métodos e outras coisas que eu faço, porque nessa faixa de 80 minutos aí, geralmente, eu já estou só esperando alguma coisa acontecer no jogo, né? E estou esperando também aí os 86 minutos para entrar, às vezes trabalhar no limite, né? Se estiver na época de trabalhar no limite. Então, né, eu acho que vou testar isso aí e talvez valha a pena fazer mais um vídeo aí no ano que vem, né? Só lá em maio do ano que vem, quando acabar então a temporada de La Liga 24-25. É isso aí. Um abraço para todos aí que acompanharam o vídeo e até a próxima.